vídeo de agora a gente vai trazer mais atualizações envolvendo o interesse do Flamengo em Caio Jorge, atacante do Cruzeiro. Martelo batido, decisão tomada no Flamengo e a gente vai trazer essas informações para vocês. O que o Flamengo definiu em relação a Caio Jorge. E o volante Alan, como é que tá a situação do volante Alan? Vai deixar o Flamengo? O São Paulo fez proposta, não fez proposta, desistiu do jogador. A gente vai trazer atualização envolvendo esse atleta também, um jogador que tá fora dos planos do técnico Felipe Luiz, ou melhor, é muito pouco utilizado, tal como Vinha, que inclusive está muito próximo de dizer adeus de maneira oficial para ser emprestado ao River Plate, como trouxemos no último vídeo. O Alan também não foi nem inscrito para o Mundial de Clubes pelo técnico Felipe Luiz. E a gente vai trazer informações sobre esses assuntos no vídeo de agora. Vamos para mais um vídeo. Ah, nem mencionei na minha introdução aí. Vocês se lembram que no último vídeo falamos aqui do goleiro Endrel, que teoricamente Felipe Luiz e José Boto teriam ido a um jogo do Gil Vicente para observar o goleiro. Eu falei para vocês que não procedia e agora sai a informação que o Endrel está muito próximo de assinar um pré-contrato com o Botafogo, clube que o criou, que o revelou, clube que o negociou com o próprio Gil Vicente e agora é um clube que está muito próximo de fazer a contratação novamente desse jogador de 24 anos. Assinar pré-contrato porque ele fica livre no meio do ano, ele não vai renovar o vínculo com o Gil Vicente e o Botafogo está muito próximo aí de assinar esse pré-contrato com o goleiro, ou seja, não tem nada de Flamengo. O Flamengo continua mirando a contratação de Gabriel Brazão e para ser muito honesto, galera, se a ideia do Flamengo é ter dois jogadores de altíssimo nível por posição, o Endrel não faz o menor sentido. Ah, bom jogador, ponto. O Gabriel Brazão é muito bom jogador, mostrou isso com a camisa do Santos na temporada 2025 e o Rossi é o titular. Resta saber, Gabriel Brazão vai querer deixar o Santos ou não ir para uma outra equipe que ele possa ser titular para ser reserva imediato do goleiro Rossi, porque no Flamengo ele vai ter que brigar pela vaga. Acho que ele chega como reserva, até porque o Felipe Luiz é um cara que opta sempre pela meritocracia. E o Rossi, você pode reclamar do Rossi na final do Mundial, mas de maneira geral ele fez uma boa temporada, inclusive, na minha concepção, foi o melhor jogador do Flamengo na Libertadores da América. Dando continuidade ao nosso vídeo, volante Alan. Muita gente me questionando, tá saindo muita coisa aí, que o staff do Alan estaria com receio de uma possível ida para o São Paulo. Gente, muito pelo contrário. Os representantes do Alan estão buscando um novo clube para ele e acharam o próprio São Paulo. A questão de momento é o seguinte, o São Paulo virou para os empresários e falou, olha só, a gente quer o volante Alan. Vocês podem conversar com o Flamengo lá, a gente quer por empréstimo e vai comprando percentual dele através de metas. Vou dar um exemplo aqui, algo inclusive que um dos empresários me deu como exemplo. A cada 100 jogos disputados, o São Paulo é obrigado a comprar 35% dos direitos econômicos do Alan. E assim vai, até bater 100%. Estou dando um exemplo aqui que o empresário me disse. O empresário virou para o Flamengo e falou, e aí, Flamengo, vocês topam fazer negócio? E aí o Flamengo tá a banho-maria, fica enrolando, empurrando para frente, não decide, não fala se aceita, se não aceita. O São Paulo, até o momento, a gravação desse vídeo aqui, dia 2 de janeiro, 7h51 da noite, o São Paulo aguarda, os empresários também aguardam. O Alan ele quer respirar novos ares, ele deseja uma transferência sim, e o São Paulo topou pagar o salário dele de maneira integral, mas por empréstimo, e sem pagar pelo empréstimo, nessa condição de opção de compra de percentual dele. Então, tá nesse banho-maria aí, muita gente dizendo que o Bahia procurou, o Fluminense procurou, os empresários garantem, ninguém do Fluminense ou do Bahia ligaram para ele. Podem ter ligado para o jogador, mas até o momento, nada de contato com os empresários. E não adianta, se os empresários não foram contactados, é porque não tem interesse. Um clube também paulista ligou, foi o Corinthians. Mas o próprio Alan não ficou muito animado, nem os representantes do atleta ficaram muito animados pela questão financeira, inclusive do Corinthians, que está envolvido com transfer ban, e de fato faz sentido ficar com o pé atrás para uma transferência. Embora o São Paulo não esteja vivendo uma grande fase financeira, mas não chegou ao ponto do transfer ban como seu rival Corinthians. Então a situação do Alan de momento é essa. E sobre Caio Jorge, martelo batido no Flamengo, decisão tomada nessa sexta-feira, dia 2 de janeiro. E o que o Flamengo definiu? Vou ler exatamente o que eu publiquei nas minhas redes sociais. O Flamengo, neste momento, entende que chegou ao limite e não pretende fazer uma nova oferta para o Caio Jorge. Inclusive, nos bastidores, a diretoria do Flamengo recebeu a informação que a maior proposta oficial de documento que o atacante recebeu do exterior foi de 20 milhões de euros. A última tentativa rubro-negra foi de 24 milhões de euros, mais Everton Cebolinha, que na visão do Flá vale 8 milhões de euros atualmente, que seria a maior proposta do futebol brasileiro em uma operação. Já falei, acho que o Flamengo passou até dos limites em relação aos valores oferecidos para o Caio Jorge. Para mim é bom jogador, gosto bastante, acho que seria titular com o Felipe Luiz pelo estilo de jogo, pelas características, e o Pedro ficaria como opção.
Gosto muito dele, mas não vale essa quantia toda. E eu até brinco, eu não sei quem é mais doido nessa história, o Flamengo oferecer esse dinheiro ou o Cruzeiro rejeitar esse dinheiro. Arrisco a dizer que se essa SAF do Cruzeiro ainda tivesse nas mãos do Ronaldo, o Ronaldo teria vendido, porque o Ronaldo era um cara que pensava muito mais com a cabeça de empresário do que propriamente a cabeça de um gestor pensando no ganho esportivo. E o Pedrinho, ele sabe, a gente sabe que dinheiro não é problema para ele está pensando com a cabeça no ganho esportivo. E tá certa a decisão dele, tá? Mas eu, como empresário, eu iria balançar, porque a quantia é muito alta mesmo. E eu acho que o Flamengo fez certo de botar um ponto final, bater o martelo. A decisão é, se o Cruzeiro quiser, a gente faz esse negócio. Everton Cebolinha não vem querer envolver outro atleta, Luiz Araújo, porque aí não tem negócio. Então, o Flamengo, teoricamente, chegou ao seu limite. E eu acho que tá bom, tá? Lembrando, Caio Jorge, ele já tem uma cirurgia no joelho. Ele é um jogador que já foi para a Europa e voltou. Não tem poder de revenda. Então, eu acho que a proposta do Flamengo foi muito boa, muito vantajosa. Mas eu também entendo o Cruzeiro ter rejeitado pela parte esportiva. Então, enfim, só trazendo a informação que martelo foi batido, decisão tomada, parou por aí. E aí, agora, eu quero saber de vocês. Vocês acham que a diretoria do Flamengo fez certo em não pensar em fazer uma nova proposta? Acha que tem que elevar os números? Quero a opinião de vocês. Estamos juntos. Forte abraço. Fui! O Flamengo acabou de divulgar uma nota oficial nas redes sociais falando sobre o Saúl Ñíguez. O jogador Saúl irá se submeter na próxima semana na Espanha a uma cirurgia no calcanhar esquerdo. O jogador vinha se queixando há cerca de 3 meses de dores e desconforto. Desde então, vem sendo acompanhado pelo Departamento Médico do Flamengo de forma contínua. A decisão pelo procedimento, que é minimamente invasivo, aconteceu após uma criteriosa avaliação médica acompanhada pelo Departamento Médico do clube. A cirurgia será realizada pelo Dr. Niek van Dijk, referência mundial no assunto. A data da cirurgia será informada após a consulta final com o médico holandês, disse aí o Flamengo. Pelo que eu soube, tá, nos bastidores, o jogador ele teve que definir hoje, porque até o próprio presidente BAP estava incomodado com a demora para tomar essa decisão. Por quê? As férias estão passando e quanto mais tempo passar, é pior para o período de recuperação. Vai demorar mais tempo para ele voltar. Essa cirurgia aí, embora não seja nada grave, mas o jogador tende a ficar pelo menos 3 meses longe dos gramados. Se ele tivesse passado pela cirurgia no começo das férias, pelo menos 3 semanas já teriam aí de recuperação. Então o BAP até estava incomodado nos bastidores, pediu para o jogador tomar uma decisão e a decisão veio. E a tendência, porque a consulta vai ser, a próxima consulta é no dia 5, segunda-feira. E aí eles vão bater o martelo sobre a data da cirurgia. Que bom que ele tomou essa decisão, agora é fazer o processo de recuperação da melhor maneira possível para voltar o quanto antes aos gramados e, claro, com a melhor condição para poder atuar em alto nível, porque estamos falando de um calendário brasileiro que será puxado para o Flamengo. Só em fevereiro, Supercopa do Brasil. Opa, tô falando com ele. Informação aqui, foi mal, galera, ao vivo. Tô falando com ele aqui. Vamos lá. É isso, sobre o Saúl tá definido aqui. Agora vamos falar sobre o próximo assunto. Vinha dizendo adeus ao Flamengo. Ele está indo para o River Plate. E pelo que eu apurei, a negociação ficou da seguinte forma entre os clubes. Empréstimo com obrigação de compra. E será uma obrigação de compra se ele disputar pelo menos 50% das partidas do River Plate na temporada. Se ele bater essa meta, o River Plate é obrigado a comprar o jogador junto ao Flamengo. Pelo que eu sei, 50% dos direitos econômicos do atleta. Tá? O Flamengo é dono de 100% e a obrigação de compra é por 50% do atleta. Então, tá tudo acertado. Em breve o jogador vai viajar para poder se apresentar ao River Plate. O Flamengo, portanto, negociando um lateral esquerdo, tem 3 atualmente no elenco. A minha opinião, eu não botaria essa obrigação de compra. Eu acho que o Vinha vai ser jogador importante em determinado momento, porque a gente não sabe se o Alexandre vai continuar no Flamengo em 2027. Mas ele performando, o River Plate, ele entrando em campo pelo menos 50% dos jogos, o River Plate vai comprar 50% do atleta, deixando 50% com o Flamengo. Valor, Vini, eu até sei, mas a fonte pediu para não falar agora até que tenha a assinatura do contrato. E após a assinatura, eu noticio aqui para vocês. Para quem vai me perguntar, eu tenho certeza que tem alguém se questionando aí. Quanto será que o Flamengo pagou, botando a mão na cabeça? Calma, eu vou trazer para vocês. O Flamengo comprou o Matias Vinha na ocasião por 8,1 milhões de euros. Na ocasião deu cerca de 43 milhões de reais. Eu espero que esse 50% seja pelo menos 4 milhões de euros. Pelo menos. O Flamengo não pode, mas é um jogador que passou por cirurgia, se desvalorizou. Beleza, mas o Vinha é bom jogador, vai disputar a Copa do Mundo e é melhor até mesmo que o próprio Ayrton Lucas. Então, eu espero que seja pelo menos 4 milhões de euros por 50%. Vamos falar agora de Felipe Luiz e José Boto indo a um jogo em Portugal e algumas pessoas noticiando que eles foram ver um goleiro brasileiro que atua no Gil Vicente. Pois é, Felipe Luiz e José Boto, eles foram ver o jogo Gil Vicente e Sporting. E aí, logo depois que a imprensa portuguesa colocou nas redes sociais imagens
do treinador e também do dirigente do Flamengo assistindo ao duelo das equipes portuguesas, a ESPN noticiou que eles foram observar o goleiro Andreu, brasileiro, atualmente no Gil Vicente, cria do Botafogo, está no Gil Vicente desde 2021, tá? E 24 anos. Depois da ESPN noticiar, eu fui ouvir todos os lados. Primeiro eu procurei o empresário. O empresário garantiu que o Flamengo não fez nenhum contato. Ele tem contrato com o Gil Vicente até o meio desse ano, ou seja, está livre para assinar um pré-contrato e sair de graça. Ele falou que o Flamengo nunca fez nenhum contato. Alguns clubes até fizeram, inclusive do Brasil, sondagem, mas nenhuma proposta oficial. E no Flamengo me relataram que não procede, que eles não precisam ir a nenhum jogo para observar nenhum jogador, ainda mais sendo um goleiro. Eles foram porque eles estão juntos em Portugal, tiveram uma reunião, e os caras são viciados em futebol, pelo menos foi o que me relataram. No Flamengo. Inclusive, no Flamengo me relataram que o goleiro que está no alvo continua sendo Gabriel Brazão, jogador do Santos, e o Santos alega que até o momento o Flamengo não apresentou nenhuma proposta. Então, resumo da ópera. O empresário do André nega que tenha sido procurado pelo Flamengo, o Flamengo nega que o dirigente e o treinador foram observar o goleiro André, que eles não precisam observar goleiro, jogador, ainda mais goleiro, para ser reserva do Rossi, indo a um jogo. Eles foram porque eles estavam juntos e os caras são viciados. No Santos, falaram que o Flamengo não apresentou nenhuma proposta pelo goleiro Brazão, ainda, pelo menos até o momento. E o Flamengo alega que o André não está na mira do Flamengo, de maneira oficial. Eles falam que o goleiro Brazão continua sendo o plano A e o jogador que eles querem para a posição de goleiro. Então, acho que eu consegui resumir muito bem para vocês toda a situação envolvendo esses atletas. Uma última aqui, tá? Eu soube que o zagueiro Vitão, novo reforço do Flamengo, que vai se apresentar aqui no Rio de Janeiro ao Flamengo no dia 9 de janeiro, pediu para jogar com a camisa 44 no Flamengo, tá? Vamos ver se esse será o número que ele vai utilizar. Fala, rapaziada, beleza? Chegamos aí com mais um giro de notícias do maior clube do Brasil. A gente pede humildemente para você deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal, ativando o sino das notificações, porque sabemos que é super importante a sua opinião aí. Deixa no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar like e se inscrever no canal, combinado? Muita informação do Mengão neste vídeo. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Não esqueça aí, porque é super importante. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.